Querido Deus, querido Pai, já louvamos o Teu nome. E aqui está o Teu servo, que colocou-se diante de Ti como um canal de bênção para nossas vidas nesta noite. E eu creio que Tu já colocaste andar e te ocultas as palavras no coração do Teu servo para transmitir ao nosso coração. Então somente agora derrama a Tua unção sobre ele, que ele fale a Tua palavra como Tu queres. Pois Tu és o Deus conhecedor de todas as coisas, sabe de todas as coisas, pois Tu és o Deus que sonda os corações e sabe o que nós precisamos ouvir nesta noite. Por isso eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, usa o Teu servo para a honra e glória do Teu nome, que o Teu nome seja exaltado nesta noite através do Teu servo, Pai, porque é Teu servo, Pai querido, e nós te louvamos, Pai. Então usa para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu vou os irmãos aqui a sua Bíblia, Atos, capítulo 3, está lendo a partir do primeiro versículo até o versículo 10. Atos, capítulo 3. 10. Confesso para os irmãos que eu fico mais seguro assim nos estudos, né? Porque pregação para mim ainda não, fico nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor, porque a gente está fazendo um trabalho, né? A obra de Deus é uma obra que vai ecoar pela eternidade, que vai dar fruto pela eternidade, para a eternidade, né? E a gente pode, né, se a gente não for submisso à vontade de Deus, ao Espírito Santo, o que Ele quer falar para as pessoas, né, e primeiramente para nós podemos estragar, nós podemos, em vez de aproximar as pessoas de Deus, a Deus, nós podemos afastá-las, nós podemos, digamos, desfazer o que Deus tem feito, né? E isso me traz um temor muito grande, e eu procuro realmente buscar a direção de Deus, a palavra de Deus, quando eu vou pregar, até quando eu vou dar um estudo, eu não foco muito nos objetivos da lição, assim, eu busco mais em Deus, né? Porque Deus dá a direção, porque Deus conhece cada um, né? E Ele sabe a necessidade de cada um, né? Então, até nos estudos, irmãos, que vê quando eu estou ministrando, muitas vezes eu fujo um pouco do objetivo ali que está escrito na lição, mas eu foco no objetivo, porque às vezes a lição tem vários objetivos e aí fica meio confuso, né, a lição. Então, eu fico mais à vontade nos estudos, né, do que numa pregação. Mas, eu creio que Deus é Deus. Né? E Ele, apesar de quem está pregando, Deus, Ele abençoa o teu povo. Ele não deixa o teu povo sem o alimento, né? Se você está aqui querendo ouvir a voz de Deus, Ele vai falar, né? Através de quem for que estiver aqui em cima, né? Deus usa as pessoas. Amém? Amém? Então, Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entrava. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tocando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, e andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e
ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Amém? Oremos. Pai, queremos que o Senhor está neste lugar e que o Senhor é poderoso, o Senhor não muda. O Senhor é o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor de todos nós, de todos os nossos corações, Senhor. Está nas Tuas mãos. Pedimos que venha falar conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, fala conosco, tenha liberdade aqui para operar. Meu Deus, pedimos a Tua graça, a Tua bênção neste lugar, Pai, para cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Esse trecho que a gente acabou de ler, se a gente for olhar um pouquinho para trás, o contexto, né, eles tinham acabado de ser batizados com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Né? Pedro, naquele dia, pregou e 3.000 almas se renderam a Jesus. E depois eles estavam indo, né, ao templo, né, como era de costume dos judeus, orar 3 vezes ao dia. Né? E eles foram, junto com Pedro e João, foram ao templo orar. E lá eles viram um coxo, um aleijado, que desde nascença ele era coxo. E ele era colocado lá para pedir esmola. E quando eles viram, né, eles falaram para o coxo: olha para mim. Né? E o doente pensou que eles iam dar esmola, ia dar dinheiro para ele. Né? E eles falaram: eu não tenho ouro, né, e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Né? Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Né? E nós cremos que Jesus, né, a palavra dele nos diz que ele não muda. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. Por que ele não muda? Porque ele é perfeito. O que é perfeito não precisa ser mudado. O que é perfeito não precisa ser aprimorado. Não é verdade? E por que a gente não vê tantos milagres na igreja? Né? A gente não tem esse poder que os apóstolos, né, a igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva não tinham. Será que Deus mudou? Né? Será que... Por que a gente não tem esse poder, né? Será que ninguém aqui precisa de milagre? Quem aqui precisa de milagre? Levanta a mão. Quem precisa de uma bênção, né? Então, a gente vê que é necessário. Todo mundo precisa. De alguma forma, né? Ou um milagrezinho, ou um milagrizão, não sei se existe esse termo, né? Porque milagre é aquilo que é impossível para o homem. Né? Então, a necessidade ainda continua. Né? Deus continua o mesmo, a necessidade continua a mesma. A palavra continua a mesma. O poder de Deus continua o mesmo poder. Esse Deus que criou os céus e a terra, Ele é o que está aqui. Ele é o que sustenta todas as coisas. Ele é o que tem levado a sua igreja em vitória. E por que não está acontecendo muitas vezes? Né? Por que será que a gente ora e Deus não cura? Por que será? Né, se Deus continua vivo. Aí Deus colocou essa passagem no meu coração. E porque muitas vezes, irmão, eu estou ali atrás, né, quem está no fundão olha mais, né, tem uma visão melhor da igreja toda. Muitas vezes na hora do louvor, na hora da adoração, na hora que a gente tem aquela liberdade de estar realmente adorando a Deus com louvores, né, que expressam o nosso sentimento, o que está no nosso coração, muitas vezes eu vejo que a igreja não está adorando, não está realmente alegre de estar aqui, não está alegre de estar na presença do Senhor. Muitas vezes a igreja não está. E por que será? Né? Se Deus continua o mesmo, se Deus Ele é Deus, se Deus é poderoso, por que será? Né? Então eu comecei a meditar e orar a Deus, né, para que Deus me mostrasse porque muitas vezes o que está acontecendo, por que não está acontecendo esses milagres. Porque a gente vê no início do Novo Testamento fazia muitos milagres através dos discípulos. A igreja fazia, né,
muitos eram salvos. Os sinais, milagres são sinais, né? O que salva não é milagre. Jesus fez muito milagre no tempo que ele estava ministrando, né? No tempo do seu ministério. Mas muitos não criam, vendo os milagres, né? E eles não criam. Os religiosos falam, mostra um milagre para que a gente creia que você é o Cristo. E Jesus, né, se a gente for ver um pouquinho antes, Jesus estava fazendo milagre o tempo todo. E eles pedindo, faz um milagre para a gente crer. E Jesus falou, mas como? Quer que eu faça mais ainda? Né? Multiplicou o pão 2 vezes para milhares de pessoas, né? Ressuscitou Lázaro, tanto que queriam matar Lázaro, porque ele era uma prova concreta de um milagre, né? Fez a pesca maravilhosa, curou a sogra de Pedro, tantos e tantos milagres, né? Então, Deus continua fazendo milagre. Então, qual é o problema? Né? O problema somos nós. O problema é o nosso coração. Né? Onde a gente está focado? Qual é o nosso objetivo? Eu não estou dizendo que é errado a gente fazer planos, traçar objetivos para que a gente alcance, é certo, né? Mas será que esses objetivos estão em conformidade com a vontade de Deus? Será que a gente está levando em consideração Deus quando a gente traça um objetivo, uma trajetória? Será que a gente tem colocado nossos planos diante de Deus, falando, Senhor, esta é a minha vontade, mas qual é a tua? Né? Minha vontade é fazer uma faculdade, minha vontade é abrir um negócio, minha vontade é ter um filho, minha vontade é casar, mas essa é a tua vontade? Né? É esse o seu tempo? Né? Porque às vezes é até a vontade de Deus, mas não é o tempo. Né? A gente quer rápido, Deus fala, não, espera mais um pouquinho, né? Vai mais para frente um pouquinho. Né? Então, o problema não está em Deus, né? Porque Deus é Deus. Né? A gente já falou aqui que Ele é perfeito. O problema está na gente, no nosso coração, no que a gente tem focado. Né? Nós temos, infelizmente, a igreja, né? E eu me incluo nisso, né? Porque antes de ministrar aqui, Deus falou comigo primeiro. Né? Muitas vezes nós estamos olhando demais para o mundo, para as coisas do mundo. Né? Nós estamos deixando que isso entre no nosso coração. E por causa disso, né, nós estamos esfriando. Né? Nós estamos não tendo mais compaixão pelos outros. Não temos aquele que a Bíblia fala de amor fraternal, né, que é amor um pelos outros. Porque agora como a gente ama as coisas do mundo, a gente focaliza as coisas do mundo, a gente faz para conquistar as coisas do mundo. Né? E o resto fica de resto. Né? O que é de Deus vai ficando para trás. Quantas vezes a gente não deixou de fazer alguma coisa para Deus para fazer para nós? E quando aparece alguma coisa para fazer pelo irmão, a gente reclama. Né? Porque eu ia descansar, eu ia tirar um quilo nele, né? Mas meu irmão pediu para fazer um negócio ali. E a gente reclama, a gente peca. Né? Mas isso é um termômetro, sabe? Para mostrar como é que a gente está espiritualmente. A gente estava estudando metade, quem fez esse livro de Tiago, de 1 e 2 João, demonstra muito que João, principalmente, 1 e 2 João, fala do amados, ameis uns aos outros, como um mandamento novo, aquele que era velho, mas um mandamento novo vos dou, que é amais uns aos outros. Né? E é um termômetro porque quando você ama o seu irmão, é porque você está cheio do amor de Deus. Aleluia. E o amor de Deus é o quê? O Espírito Santo que é derramado em nossos corações. Né? Então, quando a gente não ama o nosso irmão, a gente é um termômetro, né? Está medindo. Como é que está ali? Está alto, está baixo? Eu amo meu irmão? Está alto. Eu não estou amando meu irmão? Estou amando mais a mim? O Espírito Santo, o nível está baixo. Né? Então, isso é demonstrado também através do nosso trabalho de missão. Né? A gente vai tá ajudando a mandar um container. Os irmãos aqui, né, trabalharam bastante
para arrecadar, para arrumar, para levar, né, para abençoar as pessoas ali na África, aquelas crianças, né, os irmãos ali na África, e para ganhar também almas ali, né, que isso venha servir de instrumento para ganhar almas ali, né. Então, isso demonstra, né, o nosso amor. Como é que está o Espírito Santo na nossa vida? Quando nós amamos mais ao mundo, nós buscamos as coisas do mundo e deixamos de buscar as coisas de Deus, né? E você fala, mas é errado gostar, querer as coisas? Não, não é errado. Mas é errado colocar isso em cima ou acima das coisas de Deus, ou as coisas, ou do seu irmão, né? Porque a Bíblia fala sobre a liberdade cristã. Só que nós somos livres. Jesus nos libertou, né? Nós podemos fazer qualquer coisa. Jesus nos libertou até para pecar. A gente pode pecar. Não devemos, né? Mas a gente pode, porque Ele nos libertou do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, né? Ele nos libertou, né? Então, se a gente peca, a gente é mais culpado, porque a gente escolheu pecar, porque a gente é livre, né? Só que essa liberdade cristã, ela tem um limite, né? Qual que é o limite que Deus estabeleceu? Se o que eu faço escandaliza o meu irmão, eu não faço. Por quê? Por amor a ele. Esse é o limite da nossa liberdade cristã. Amor ao próximo. Então, se o que eu faço escandaliza meu irmão, e eu continuo fazendo, é porque o Espírito Santo está... Estou fraco do Espírito Santo. Agora, se eu tenho aquela força, né, que vem do Espírito para não fazer, apesar de eu gostar, apesar de eu querer fazer, mas eu vejo que aquilo está escandalizando o meu irmão, eu deixo de fazer, isso quer dizer que o Espírito Santo está dominando o meu eu, a minha vontade, o meu querer, e eu estou fazendo a vontade de Deus, e Deus está sendo glorificado. A igreja dele está sendo fortalecida nisso, né? Então, a Bíblia nos diz em 1 João 2,15, 17, diz assim, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os irmãos veem aqui, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus é o Espírito Santo derramado em nosso coração. Então, quando a gente deixa as coisas, né, tira o foco, perde o foco do que Deus quer, né, do que Deus, a trajetória que Deus traçou para nós, e vai buscar as outras coisas, as coisas do mundo que não glorificam a Deus, é que o amor de Deus não está em nós. O Espírito Santo ou está extinguindo, né? Está bem fraquinho, a chama do Espírito Santo está bem fraquinha, ou, né, pode nem ter mais, né, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falando, ele vai falando, mas a gente pode estar resistindo, né? A gente pode resistir, aí acontece o que? A gente caleja, a gente fica calejado, até que a gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo nos advertindo. E aí, o que acontece? A gente morre espiritualmente. O Espírito Santo deixa de falar, sai, e a gente volta para o pecado e morre espiritualmente. Então, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E outra coisa que pode acontecer também, né? Medo. A gente pode olhar a situação, pode olhar as circunstâncias, né? Aqui no Japão, no Brasil agora também está difícil, mas aqui no Japão a gente bem sabe como estão as coisas, né? Quem trabalha em fábrica, nenhum emprego pode ser considerado seguro, né? Hoje tem serviço, amanhã pode não ter. Os contratos são de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né?
poucas pessoas têm contrato maior que isso, né? Então, a gente fica com medo. E o que a gente faz? Senhor, me perdoa aí, mas está tendo zangueio aqui, né? Está tendo bastante trabalho, então não vai dar para me fazer a tua obra, eu vou juntar dinheiro, porque eu não sei amanhã, né? Amanhã eu não sei, o Senhor sabe, mas eu não sei, né? E deixa de confiar em Deus e vai fazer. Deixa de confiar no Senhor, o que a sua palavra diz, né, as suas promessas, e tentamos resolver do nosso jeito, conforme a nossa sabedoria, né? A gente tira o nosso foco. Todo problema nosso é perder o foco. A gente tira os olhos no que Jesus falou. A gente tira os olhos em Jesus, de Jesus. A gente começa a olhar as circunstâncias, a gente começa a olhar os acontecimentos, a gente começa a olhar e pensar no amanhã, e a gente é tentado. O inimigo nos tenta. Olha, tá vendo? Se você não fizer, Deus não está fazendo, Deus está demorando, né? Olha como é que está o mundo, olha como é que estão as coisas, corre atrás de você, né? Mas a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não fala isso, né? Então, olha o que a Bíblia diz a partir de João capítulo 14. Primeiro versículo já, né, do Evangelho de João. A partir desse versículo, Jesus diz aos seus discípulos que passariam, né, e começa a dizer, primeira coisa que ele fala aqui: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também em mim. O que Jesus estava falando? A partir desse capítulo 14, ele meio que começa a se despedir dos seus discípulos. E ele começa a falar tudo o que vai acontecer com os discípulos, e isso reflete a nós, porque lá no capítulo 17 ele faz a oração sacerdotal, né, que alcança nós também. Então todos esses capítulos, depois os irmãos leem em casa, né, que vocês vão ver que Jesus começa a falar o que o seu povo vai passar por aflição, vai passar por luta, né? Mas ele já começa, a primeira coisa que ele fala: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, não tire o foco, não perde o foco, né? Olha para Deus, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz, né? E creiam também em mim. Então, Jesus começa a falar ali, e ele fala: não tenha medo, né? E depois, ele também nos orienta a pedir em oração, né? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e será concedido. Como é que está a nossa oração? Como é que está a sua oração? Se examine. Você tem pedido e Deus tem atendido a sua oração? Deus realmente tem atendido todas as suas orações? Porque tem digamos, uma condição para a sua oração, para a minha oração ser atendida, né? Ela está aqui, ó, em João 14, 13 e 15. Diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o meu Pai seja... 15 e 7, perdão. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. A condição aqui é permanecer em Cristo, né? Se a gente for ver um pouquinho antes aqui o contexto, fala da videira verdadeira, né? Aquele que está ligado, o galho que está ligado na videira, né? E ele fala: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. O que é permanecer em Cristo? Estar em comunhão com Ele, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Estar ligado no corpo, né? Isso é estar, permanecer em Cristo. E agora a minha palavra permanecer em vocês. Isso aí é fácil. O que é a palavra permanecer? É a palavra de Deus. Como é que ela está? As nossas decisões estão de acordo com a palavra de Deus, nossos planos estão de acordo com a palavra de Deus, né?
os nossos projetos estão de acordo com a palavra de Deus, que Deus quer na nossa vida, né? O seu chamado está de acordo com o que Deus está de acordo com o seu projeto, né? Porque se o seu chamado, a vontade de Deus para a sua vida não está de acordo com a sua vontade, aí vai dar problema, né? Porque você vai ter que optar um dia, ou fazer a sua vontade, ou fazer a vontade de Deus. Agora, quando o nosso objetivo está de acordo com a chamada, com a vontade de Deus, Deus nos ajudará. Deus vai batalhar. Deus vai abrir as portas. Deus vai fazer prosperar. A gente leu o Salmo 1, aquele que medita na palavra, na lei, né? Tudo vai prosperar, né? Se estiver de acordo com a palavra de Deus. Então, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14, 15. E outra coisa, a nossa oração está de acordo, glorifica a Deus, né? Porque lá em Tiago fala, né, que muitas vezes a nossa oração não é atendida porque nós oramos mal, né? Nós oramos de um jeito egoísta, só pensando em nós. Aí muitas vezes a gente quer, até o pastor Gesiel uma vez falou que tinha alguém que queria achar dinheiro na rua, uma maleta de dinheiro. Mas aí falaram com ele, mas se para achar dinheiro alguém tem que perder, né? E isso não glorifica a Deus, né? Para mim achar uma maleta de 100 manhã na rua, alguém vai ter que perder esses 100 manhã, não é? Isso aí não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é quando todo mundo ganha. Quando todo mundo ganha, né? Então, muitas vezes a nossa oração ela não é atendida porque não vai glorificar a Deus, né? Ela é uma petição egoísta, uma petição que só está buscando a nossa vontade. E aí a gente volta lá para o crente mundano, né? Ó, nós amamos o mundo e queremos fazer parte dele, muitas vezes, né? Queremos o que ele oferece e buscamos com todas as nossas forças, deixando de lado Deus, a sua palavra, as suas promessas. Não nos tornamos extremamente carnais. Por isso que muitas vezes Deus não opera na igreja. Deus não usa a gente como instrumento para fazer milagres, né? A gente viu aqui, todo mundo está precisando, né? Eu estou precisando. Eu tenho alguns irmãos que não levantaram aí, mas eu creio que um milagrezinho pelo menos está querendo, né? Então, Deus não mudou, mas a sua igreja infelizmente está mudando. E se Deus está mandando falar isso, é porque Ele nos ama. Ele quer que a gente se conserte. Porque o inimigo, irmão, ele é astuto, ele arma ciladas. E a Bíblia fala, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não ignoreis os seus ardis. O inimigo, ele é astuto, ele é mentiroso. Ele arma ciladas. Se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver orando, a gente cai. Ele arma laço. Se a gente não estiver esperto, a gente cai no laço. E depois para sair do laço? É só Jesus. Então, Deus nos quer que a gente, Ele quer colocar um ligamento em nós, né? Que a gente tira o óculos, a gente fica meio embaçado, a gente fica sem foco, a gente não enxerga as coisas direito. Mas Deus coloca a gente num prumo, coloca um prumo assim e começa a ajeitar a gente, né? Ele quer que a gente enxergue as promessas dele. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as promessas, né? Ó, Romanos 8, 28, a partir do 28, eu queria que os irmãos abrissem aí. Só o título desse capítulo já fala, né? O título dele é Somos Mais que Vencedores. Muitas vezes a gente esquece disso. E a gente começa a se tornar carente, desejar as coisas do mundo.
e esquece do que Deus já conquistou para nós, a obra que Ele tem para nós, o que Ele vai fazer em nós. Interessante que ele fala aqui em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Presta atenção agora, viu? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Interessante que ele usa aqui o glorificou no passado. E a gente sabe que a gente não está no corpo glorificado ainda. Mas Deus, na sua onisciência, Ele já usou no passado. Ele já tem como consumado. Ele já tem como feito. Já está feito. Já está preparado. Aqueles que Ele chamou, os salvos, Ele já está predestinado a ser como Cristo. A ser justificado. A ser glorificado. Só que Ele já usa um termo passado, já glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos veem que não há motivo para temer, que não há motivo para se descabelar, se angustiar. Nós somos salvos, nós somos predestinados a ser como Cristo, a sermos justificados, a sermos glorificados. Já está feito. Ele usou aqui no passado, está feito, já vai ser feito, só está esperando o tempo para ser consumado. Então, essas promessas, meu tempo já está acabando, então eu já vou encerrar. Mas essas são as promessas. Então não vamos perder o nosso foco, não vamos deixar as coisas de Deus, para buscar as coisas que não são de Deus, que não agradam a Deus. E por isso que nós perdemos o poder de Deus. Porque muitas vezes a gente busca ouro e prata e a gente tem muito, mas não tem o poder de Deus. A gente não consegue orar por um irmão e ele ser curado. A gente não consegue evangelizar e uma pessoa se converter, porque não temos poder de Deus, porque a gente está buscando prata e ouro. Vamos consertar. Deus está nos chamando para consertar, está colocando um óculos em nós, para a gente focalizar o que realmente é precioso, o que realmente tem valor, o que realmente nós devemos buscar em primeiro lugar. Não que as outras coisas não sejam valiosas, mas o que é primeiro. Eu estava conversando com o nosso irmão José, foi a última aula dele, estava falando sobre como é que era evangelização, e eu perguntei para ele, por que Deus, quando a gente se converte, Deus não levou a gente logo? Por que será que Deus já não arrebatou, Por que Deus deixou a gente aqui? Porque tem um propósito, tem uma obra ainda para se fazer, e essa obra é ganhar almas, essa obra é evangelizar,
E isso, ainda na revistinha, fala que é um privilégio, né? Porque Deus quer nos abençoar. Porque lá em Apocalipse ele fala: venho logo e trago na minha mão o meu galardão, que eu vou dar a cada um conforme as suas obras. Quando a gente evangeliza, quando a gente faz a obra de Deus, nós estamos acumulando tesouro no céu, galardão. E muitas vezes a gente está trocando o galardão, né, que nós vamos receber da mão do nosso Senhor pelas obras daqui. Isso vai ficar. A gente leu aqui, né? O mundo passa, né? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não vamos trocar o passageiro pelo nosso galardão, né? Pelo nosso prêmio. Não sabemos o que é, mas não se pode se comparar a nada neste mundo. Não vamos trocar. Vamos permanecer firmes. Vamos buscar o que realmente é a vontade de Deus, né? E ali, a gente, se depois os irmãos tiverem curiosidade, ler capítulo 14, 15, 16 e depois o 17 do Evangelho de João, ele vai falar lá que a gente vai padecer algumas coisas, né? Nós vamos sofrer, mas ele fala: tem bom ânimo, eu venci, né? Eu venci, né? Não se preocupe, ele diz no começo aqui, né? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Eu vou para o meu Pai, né? Eu vou preparar a morada. Se não fosse verdade, eu não teria falado. E ainda voltarei para vos buscar, porque para estar comigo para sempre, né? Essa é promessa, né? Tudo que a gente conquistar aqui vai ficar aqui. Tudo que a gente buscar aqui vai morrer aqui, né? Então, mas o que a gente fizer para Deus, né, pelo nosso irmão, isso vai nos acompanhar pela eternidade, porque nós vamos receber da mão do nosso Senhor, né, o galardão, o prêmio, né, e que não se pode ser comparado. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, falar com os irmãos nesta noite, né. Vamos endireitar a nossa visão. Vamos acertar com o caminho de Deus. E aí nós vamos ser cheios do poder de Deus. E aí a gente vai orar, e Deus vai curar. A gente vai evangelizar, e Deus vai salvar. A gente vai orar, e Deus vai abençoar. Deus vai abrir as portas. Nós vamos orar conforme a vontade de Deus, porque vamos estar enxertados nele. Nós vamos estar cheios da palavra dele. Então, depois nós vamos receber, né, de Deus as bênçãos dele. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos, né, essa palavra, que meu tempo já acabou. Vou entregar aqui.